neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me compraste. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Paciente à porta um cego sentou, lá fora os passos logo escutou. Esse homem não podia imaginar que Jesus de Nazaré iria lhe passar. Algo bom acontecerá a você, sim, a você hoje verá. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Amigo que está ouvindo a mim, Jesus lhe dará liberdade, enfim. Esse Jesus hoje está ao seu lado, eu sei. Tem fé em Deus e creia em que eu lhe direi. Algo bom acontecerá a você, sim, a você hoje verá. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará.
Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Temos aqui, ouvintes amados, mais uma frase que pode nos trazer uma grande mensagem para a nossa vida prática e espiritual. Como não podia deixar de ser, é mais uma frase do profeta de Deus para esta era que nós estamos destacando na mensagem Almas Encarceradas hoje. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. A mensagem que temos recebido de Deus é uma direção de Deus. Você gostaria de saber qual a direção dos céus, das bodas do Cordeiro, do milênio e do reino eterno de Deus? É sua palavra. A sua palavra é a direção. E como nós devemos ser gratos a Deus, que não faz coisa alguma sem antes avisar, através de seus profetas, seus servos. Ele não trouxe, nunca trouxe nenhum juízo sobre a terra, sobre o homem, sem antes de tudo avisá-lo primeiro. E para isto, ele envia profetas, ele envia os seus mensageiros. E o bom é que toda a humanidade, todos os povos, parassem em seus afãs, pelo menos um pouco por dia, para darem ouvido o que o Espírito está dizendo, para darem ouvido à mensagem da hora. Isto nos traria muito mais segurança em relação aos dias que temos sobre a terra e em relação à eternidade, aos passos eternos. Ouvintes, para conhecermos melhor a direção de Deus em relação às coisas eternas e mesmo a nossa dimensão terrena, é bom que todos nós conheçamos a mensagem do profeta de Deus para esta era. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Não há coisa melhor do que ter a direção de Deus. Ter direção é muito bom, especialmente a direção de Deus. As pessoas não querem ser dirigidas. De um modo geral, as pessoas querem dirigir, se garbam, se jactanciam em poder dirigir. Quando o mais importante de tudo é ser dirigido. Se nós tivéssemos tempo e pudéssemos andar juntos dentro das Escrituras, pensando neste sentido, sobre estas pegadas em relação ao povo ser dirigido por Deus, a igreja ser dirigida por Deus. Oh, como isso poderia nos dar um avanço na fé, e como muitos de nós tomaríamos uma posição correta no corpo de Cristo, e assim seríamos muito mais do que aquilo que queremos ser, que pensamos ser, e faríamos muito mais do que aquilo que tentamos fazer. Isto é certo? Sim, se cada membro estivesse no seu devido lugar, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós faríamos muito mais do que queremos fazer. E nós seríamos de muito mais valia do que tentamos ser. A mão não seria de nenhum aproveito no lugar do ouvido, como o ouvido também não poderia fazer nada no lugar da mão.
Mas como a mão é própria, como a nossa mão tem tanta valia no corpo, estando aqui no lugar certo. E como este ouvido, bem aguçado para ouvir, especialmente as coisas de Deus, para ouvir os ruídos do dia, tem o seu lugar insubstituível. Oh, sim! O que poderia fazer este ouvido no lugar do pé? Nada. Mas aqui estamos encontrando que todas as vezes que Israel estava dirigido por Deus, ele era vitorioso como nação. E quando é que Israel estava dirigido por Deus? Era justamente quando ele estava obedecendo ao profeta de Deus. Agora nós vamos trazendo isto assim e vendo pessoas que foram dirigidas por Deus, embora sob contradições e dificuldades. Mas vemos que Deus pôde cumprir o seu propósito através delas. E elas ficaram com seus nomes nas Escrituras como pessoas tipo de Cristo, tipo do Cordeiro, o animal mais obediente. Nós podemos tomar José, e antes de falarmos sobre a direção de Deus em sua vida, nós queremos destacar isto com os nossos ouvintes. Eu sei que há muitos que ouvem o programa, ouvem a mensagem, buscando o real sentido da coisa, buscando, de fato, o real proveito da palavra. E sei que vocês guardam as coisas como Maria guardava em seu coração. Então você quer ver que coisa profunda? Deus nos dirigir para as coisas que precisamos e que gostamos e que combinam com os nossos sentidos, mesmo sentidos religiosos, é uma coisa. Agora nós vamos falar de uma direção diferente, que é outra coisa bem diferente. Deus nos dirigir para coisas contrárias ao nosso gosto, à nossa razão, aos nossos sentidos e aos nossos direitos. Isso aí não é para qualquer um. Os homens querem sim a direção de Deus, até nos para-choques de caminhões. Eles querem sim pôr quadros ao lado de fotografia de mulheres desnudas que representam alguma coisa de Deus. Eles querem a direção de Deus em suas vidas, para os seus negócios. A direção assim: Deus abençoando que aquele negócio dê certo para ganhar mais. Deus abençoando, mandando chuva e sol para a sua lavoura. Deus abençoando e guardando a sua viagem e suas aventuras. E dirigindo naquilo que gosta. Dirigir aqui quer dizer abençoar, guardar, indicar aquilo que gostamos, aquilo que nos agrada, aquilo que achamos certo, e até mesmo nos dirigindo numa obra para Deus. Deus abençoa. Ele abençoou até o próprio Balaão. E ele abençoou e dirigiu a muitos outros, até Davi enquadrou-se nisto em uma certa ocasião. Mas a questão de Deus nos dirigir para coisas contrárias ao nosso gosto, à nossa razão, aos nossos sentidos, aos nossos direitos, isto é muito diferente. Então podemos voltar a tomar José. José, desde novo, foi um menino que teve sonhos. E estes sonhos tinham propósitos, eles eram de Deus. E ele foi levado, como vocês conhecem a história, de uma maneira contraditória, sofrendo, para o Egito. Ele foi vendido. Ele foi lançado primeiro numa cisterna. E ele sofreu muito desprezo de seus irmãos. Isso é um tipo perfeito de Cristo. Mas com aquilo Deus estava dirigindo a sua vida, independente de sua consciência, de sua inteligência, de sua mente,
de seu intelecto, ele estava dirigindo a José de uma forma que ele ficaria nas Escrituras, no Velho Testamento, com um tipo perfeito de Cristo. E lá no Egito, ele foi tentado, como Jesus foi tentado no deserto. Ele foi tentado pela mulher do governador. E aquilo levou ao calabouço, a coisas contrárias ao gosto de um homem, a coisas contrárias à razão, a coisas contrárias aos sentidos, a coisas contrárias aos direitos e muito mais, a coisas contrárias até mesmo que ele merecia. Por quê? Pelo que vemos, José não merecia aquilo. Se tinha uma pessoa que tinha razão de dizer para Deus: como o Senhor faz isto comigo? Eu tenho sido fiel desde a minha mocidade, e eu obedeci os princípios de meu pai. Eu tenho honrado a promessa que o Senhor tem dado a meu pai. E eu não adulterei com aquela mulher, e agora o Senhor deixar que eu venha a ser lançado aqui neste calabouço, nesse sofrimento terrível? Ah, sim, agora os meus ouvintes já pegaram a coisa. E agora vocês podem ir pela Bíblia fora, até chegar no Novo Testamento, encontrar um Pedro apanhando, um João exilado, Pedro, Paulo, os apóstolos, e depois pelas eras da igreja, até chegar aqui em nós, sendo dirigidos para as coisas que precisam e para as coisas que gostam, sob apoio de política, sob apoio de todo o poder do mundo, como Jezabel foi dirigida para o lado de Acabe, como Herodias foi dirigida para o lado de Herodes. Mas é questão de ser dirigido por Deus. Porém, a questão é seguir a direção de Deus. E Jesus Cristo, quando foi batizado lá no Jordão, você vê que logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Oh, Deus não dirige a seus filhos através de canhões, de força e de violência. Ele não dirige aos seus filhos através do poder monetário. Ele não dirige os seus filhos através do poder político, religioso. Deus dirige os seus filhos pelo simples toque de uma pomba. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Agora, que força tem uma pomba para dirigir um homem para a tentação, para o deserto? Que força tem uma pomba para dirigir um homem para a cruz? É a mesma força que dirigiu a José para o Egito. Foi a mesma força que dirigiu Daniel para a Babilônia. E ali havia esse Espírito excelente sobre ele, e lhe deu poder e graça para dizer: eu não comerei das iguarias do rei. Foi a mesma força que deu poder para todos quantos você possa lembrar nas Sagradas Escrituras e também na história da igreja. Não foi um grande poder de um míssil atômico, mas foi a força de uma pequena pomba, isto é, a voz de Deus no coração. A voz do Senhor dirigindo a esta mulher, a este homem, contrário ao gosto mundano, à moda mundana, à razão que viaja em sentido contrário com a fé. Isto é a voz de Deus que tem entrado no coração de uma forma tão pequena e tão humilde. É aquela pequenina e silenciosa voz que falou com Elias depois do fogo, depois da tempestade, depois dos ventos. É aquela pequena voz da brisa que fala nas horas caladas. É aquela pequena voz frágil que é obedecida com regozijo na tribulação, com regozijo nas lutas e nos sofrimentos. Sim, aqui está Deus dirigindo o seu corpo através de uma pomba. Através de qual poder a igreja natural tem sido dirigida?
é através do poder do dinheiro, é através do ouro e da prata, é através da força e da violência. Ela derramou o sangue de santos para fazer valer o seu poder, para fazer valer a sua força. Jezabel derramou o sangue de Nabote, Herodias derramou o sangue de João Batista. Com esse mesmo poder mundano que a falsa igreja tem operado nesses dias e durante as eras, mas agora estamos falando de alguém que é dirigido pela voz macia e suave de uma pomba. Por que teria que ser uma pomba? Por que uma coisa tão simples? Por que uma coisa tão humilde? Por que uma coisa sem fel, sem amargura? Por que uma coisa que não come com urubus? Por que uma coisa que não come coisas podres? Sim, é a ave mais limpa para tipificar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que por qualquer resistência ele alça voo. Ele não quer nada por força nem por violência. As pirâmides não foram construídas por forças humanas. Nenhum guindaste hoje poderia botar uma pedra daquela sobre a outra. Aquilo não foi por força nem por violência. Aquilo foi pela palavra falada. A grande coisa que Deus tem para realizar é tão pequena que os homens não podem ver. É o pequeno toque do Espírito Santo falando a uma cega chamada Ana lá no templo, e ela andando e caminhando em direção da fonte que estava justamente aquilo que ela esperava. O Espírito Santo guiando uma cega para onde estava Jesus. O Espírito Santo guiando um velho chamado Simeão para onde estava ele. Oh, sim, o Espírito Santo levando João para a ilha de Pátimos, ficar exilado, separado, para que ali ele pudesse ter as visões do Apocalipse. Oxalá que Deus, nesse instante, pudesse também dirigir a todos os cristãos para uma separação total, para que eles pudessem então ver o que foi revelado nesse Apocalipse agora, pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas antes de tudo tem que ser dirigido, e a questão é seguir a direção de Deus. Você segue a direção de Deus para perder amigos, para perder a fama, para perder a sua reputação diante da sociedade? Então está a hora. Deus enviou a mensagem que revelou o Apocalipse. E você tem que ficar então dirigido por Deus, contrário ao gosto, contrário à razão, contrário aos pensamentos teológicos, para receber esta revelação. Em nome de Jesus Cristo, dê lugar a esta pequenina voz no seu coração, e Ele te revelará o batismo correto. Ele te mostrará toda a vida correta na palavra correta de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção. Amém. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão leva o sinal que no próprio céu nos lembra o mar.
sempre está meu pobre nome, gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode meu Pai me abandonar, Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar.